noite de novo. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre a blockchain, né? E baseado no que a gente tem de agenda, deixa eu voltar aqui a nossa agenda, nós vamos dar essa rápida olhada no que é a blockchain, né? Vamos falar um pouquinho dos principais modelos de consenso, o que é um modelo de consenso, né? Eu vou falar um pouco dos problemas também, a velocidade de transferência que a blockchain pode oferecer versus o que temos no mercado, alguns exemplos. Web3 versus Web 3.0, que é uma confusão muito grande hoje, porque são duas coisas distintas, mas tem um nome igual, né? Aplicações descentralizadas com Web3, né? Então são Decentralized Applications, né? Vou falar um pouquinho também, vou dar um exemplo. E no final de tudo eu vou perguntar como é que, baseado na informação que eu passei, se faz sentido na cabeça de vocês o uso da blockchain e Web 3.0. Então, basicamente, eu vou começar agora com o Blockchain Overview. A gente vai falar um pouquinho do Satoshi, né? Porque não tem como não tocar no assunto do Satoshi Nakamoto. Como eu falei, já há especulações de que o nome dele é uma junção de várias empresas e tudo mais. Não se sabe nem se ele está vivo hoje. Mas, inicialmente, Satoshi, o pseudônimo Satoshi foi usado em um fórum onde essa pessoa, né, ela publicou o código alfa da blockchain, né, e esse código alfa, ele tá, depois eu coloco na apresentação, inclusive, eu esqueci de colocar, eu tenho um print screen desse código, dessa publicação, inclusive o link de acesso, vocês podem acessar hoje, porque ele está lá desde 2008, então é bem interessante como informação adicional. Então, o que é o conceito de blockchain? A blockchain não é novo, tá, gente? O conceito foi originalmente pensado em 91. O Stuart Haber e o Scott Stornetta, né, eles criaram uma forma de armazenamento baseado em timestamp, né, ou seja, o armazenamento encadeado de informações baseada em um tempo específico, um slot específico de tempo. Então, se eu coloco uma informação aqui, eu vou gerar um timestamp daquela informação e ela vai estar ligada à próxima informação. Então, isso vai gerando a imutabilidade, porque se aquilo foi gravado naquele espaço de tempo, não pode ser mudado, aquilo já está gravado, o conceito de blockchain começa ali, né, na verdade. Então, eles solucionaram o problema da imutabilidade já nessa época, então eles manipulam os registros de encadeamento com o tempo, né, que foi como eu acabei de falar, eles geram um hash para cada transação, e a transação anterior ligada à próxima, a próxima transação sabe o hash da anterior e sabe o hash da próxima transação. É bem legal, isso é bem interessante, inclusive. Tá, em 92 eles incorporaram a ideia deles às árvores de Merkle, né? O que é a árvore de Merkle? É uma forma de você associar documentos em um bloco de informação. Então nós temos ali uma espécie de algoritmo que vai fazer a organização dessas informações. Então, eles têm uma origem e transações associadas àquele bloco são ali adicionadas, né, a cada momento. Da forma mais simples e breve, né, a blockchain ela é considerada um banco de dados, onde a gente grava informação sem necessidade de login ou registro, né? Então, mas necessariamente, como as pessoas falam, não é anônimo. Tá? Muita gente fala, isso é anônimo. É anônimo de um certo ponto de vista, mas ele é público. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação ou transação armazenada na blockchain. Isso é bem importante de deixar claro. Não é uma coisa que, se a pessoa A faz uma transação, publica ou faz um publish de uma transação para uma blockchain específica, aquela transação ela fica disponível para sempre enquanto houverem computadores que tenham aquele core, aquela blockchain core, independente da tecnologia, né? Isso necessariamente não é anônimo, pois uma chave pública é associada a cada transação e é semelhante ao nosso e-mail. Então, uma chave pública, né, o que é a chave pública? Ela é gerada baseada na nossa chave privada e ambas são geradas com um algoritmo de curva elíptica, né? Então, tem um algoritmo que gera baseado na quantidade de informações ou dependendo da blockchain em questão, ela vai gerar uma chave pública, né, que é bem difícil de gravar, é bem complicado. Eu tenho um exemplo aqui.
Isso aqui é uma chave pública, inclusive é a minha chave pública. Quem quiser doar alguma coisa em Bitcoin, por favor, fique à vontade. Essa chave é real, ela existe mesmo. Quem tiver e quiser ajudar, fique à vontade. Estou brincando, tá? Bom, mas isso daqui é uma chave pública, ela foi baseada em uma chave privada que não pode ser compartilhada com ninguém. E essa chave pública aqui, ela é o que todas as blockchains têm em comum, porque elas geram essa informação para você, né? E você pode compartilhar com quem você quiser. Isso é um e-mail, é como se fosse um e-mail, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso é como se fosse um e-mail e isso é público. Essa informação ela é pública, e todas as suas transações estão associadas a essa chave pública, né? Então, pensem nisso daí como se fosse uma caixa de e-mail, por exemplo. Como se fosse um protocolo SMTP de e-mail. Eles são similares, inclusive, não em tecnologia, mas em conceitos. Então, nós temos a gente, baseado nessa estrutura, né, de blockchain, a gente vai começar a falar de consenso, que é bem interessante, porque num modelo descentralizado, eu vou falar de 2, mas nós estamos falando por volta de 30 modelos de consenso, tá? E mais, existem mais, mas são os 30 principais. Eu tenho, inclusive, uma foto, mas eu não sei se eu tenho o direito de mostrar ainda. Eu estou pesquisando se a foto é pública, né? E eu vou verificar se eu consigo colocar e compartilhar com vocês. Mas os 2 principais modelos de consenso hoje são o Proof of Work e o Proof of Stake, né? Então, o que é o Proof of Work? É o modelo de consenso que a blockchain do Bitcoin usa, né? Então, a Bitcoin Core, ela usa, quando uma transação é feita, ela usa esse modelo de conceito que os mineradores, né, entre aspas, os mineradores, quando a gente fala, são computadores que têm uma placa de vídeo potente, que conseguem solucionar problemas matemáticos, e tem um quebra-cabeça ali, que baseado naquele bloco, eles têm que, com o poder computacional deles, eles têm que tentar descobrir. É um jogo, né? Então, quem tem mais poder de processamento consegue resolver a equação matemática e falar, olha, blockchain, essa transação aqui é válida, pode gravar no bloco. Então, quem consegue descobrir mais transações recebe Bitcoin como forma de pagamento. Então, ele tem ali uma recompensa daquele poder computacional que ele está ajudando a rede a utilizar, né? Então, esse modelo não é um modelo muito interessante, porque usa energia, é um recurso que gera, não é limpo, né? Porque hoje você tem farms de mineração que tem milhares de computadores, e milhares de computadores geram calor, geram custos energéticos que acabam sendo pouco eficientes, né? E por aí, baseado nessa estrutura, foi criado o Proof of Stake, né? O Proof of Stake é a prova de armazenamento, é como a gente fala que você tem que ter uma quantidade específica de um token, do token, né? da moeda. Vamos falar moeda, token ainda não, token eu vou falar mais à frente. A moeda daquela blockchain, por exemplo, eu tenho o Ethereum, né? O Ethereum, eu tenho o ETH, que é o Ether. Eu tenho uma quantidade de Ether na minha carteira e eu posso me tornar um validador. O que é o validador? É aquele cara que vai pegar o Ether que ele tem e emprestar para um endereço específico. Eu empresto meu Ether e quando eu empresto meu Ether para as transações serem mais rápidas, eu recebo um valor de volta. Então, como eu tenho que ter uma quantidade específica de Ether para ser um validador. Diferente do bloco da Bitcoin Core, o Ethereum Core, você só precisa ter uma quantidade X de Ethereum, acho que são 20 Ethereums que você precisa ter. Eu não me lembro, ou 1000 Ethereums, eu não me recordo agora, porque, inclusive, esse Proof of Stake mudou há pouco tempo. Antes era Proof of Work também, então ele era a do Ethereum, ele era basicamente a mesma coisa do Bitcoin e mudou justamente por causa dos problemas que eu falei, que eu mencionei há pouco. Energia, calor, seja, e todo... Era a pergunta que eu ia fazer, mas acho que de certa forma tu respondeste, não é? Eu perdi só aqui um bocadinho, mas este processo do merge, não é? Que se falou recentemente da Ethereum, ou seja, foi no fundo uma troca do modelo de consenso que eles tinham associados à moeda? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Por que eles fizeram isso? Porque o Proof of Work é pouco eficiente. Ele não tem
o Bitcoin Core vai continuar com o Proof of Work porque ele foi o primeiro. E ninguém vai superar o Bitcoin. Infelizmente, não existe uma moeda hoje que supere o Bitcoin e é isso. O Ethereum ele é a segunda moeda em tamanho, em estrutura e tudo mais, em tecnologia. Mas eles resolveram mudar justamente por isso. Quer dizer, quando você tem uma quantidade de token em questão, você pode se tornar um validador de blocos, ou seja, você ajuda a rede a tornar as transferências mais rápidas. Você empresta, né? Então, isso é bem interessante, porque se eu sou um validador e eu tenho 20 Ethereums e eu sei que alguém está precisando de 5 Ethereums, ok. Então, se eu tenho 20, eu empresto 5, fico com 15. E essa pessoa recebe automaticamente, quase que instantaneamente, os 5 Ethereums. A rede, em algum tempo, me paga esses 5 Ethereums de volta com os juros. Então, você se torna é como se fosse um empréstimo, né? E é bem interessante. Diferente do Proof of Work, você recebe uma recompensa pelo poder computacional que você coloca na rede, né? E está cada vez mais difícil, porque cada vez que entram mais pessoas, o nível de dificuldade do Proof of Work aumenta, ou seja, somente os maiores vão conseguir minerar e a rede vai acontecer uma coisa com a rede que não é legal, ela vai se tornar centralizada, cada vez mais centralizada, porque cada vez menos mineradores, como por exemplo eu sou um minerador pequeno, eu não sou, mas se eu fosse, eu compraria um computador com uma placa de rede, uma placa de vídeo relativamente potente, uma 3090, por exemplo, uma 3080, uma GeForce, né? E eu faria ali o processo de mineração. Infelizmente, eu não tenho como seria rentável, ou seja, o que tu dizes é que torna-se cada vez menos rentável, não é? Cada vez menos rentável, e o processo de mineração versus o teu resultado não é interessante. Hoje, se você colocar 4 3070, no caso de GeForce RX 3070 Ti, para minerar, você vai fazer em torno de 3,50 €, tirando a conta de luz, você vai fazer uns 2,10 € em média por dia. Ou seja, é um gasto energético, a placa quebra, dá defeito muito rápido, porque ela tem que ficar ligada 24 horas por dia para você ter esse resultado, né? E acaba não sendo um modelo interessante. Então, muita gente minerava no Ethereum por isso, porque tinha recompensa melhor, tinha um resultado melhor e era menos impactante, né? Mas aí agora, com o The Merge, o Ethereum é 100% Proof of Stake. Então, ele usa justamente essa estrutura aqui de utilização. Então, vamos começar a falar dos problemas. Os problemas associados, né, o aumento do gasto energético, né, por conta da dificuldade associada ao processamento de cada bloco, no caso consenso, de Proof of Work, a velocidade do consenso, dependendo do modelo, para gravar um novo bloco impede transações 100% instantâneas, né? Então, hoje você faz uma transação com cartão de crédito, aquilo ali, na realidade, é um modelo de balance bancário, que é completamente baseado no que você tem versus o que você tem versus do que está entrando versus o que está saindo, né? Primeiro você faz o teste para saber se você tem o saldo para fazer aquela operação. Se você tem, ali acontece entrada versus saída. E aí você tem ali um modelo de balance, né, de saldo na sua conta bancária. Mas é tudo basicamente a troca de registros, né? Então, qualquer pessoa ou qualquer problema, se não houver uma boa estrutura uma boa resiliência, você pode perder os dados. Na blockchain você não perde nada, você nunca perde nada, né? E aí vocês vão saber nos slides seguintes, eu explico melhor. Então, por causa desses problemas, problemas iniciais, temos outros problemas, mas por causa desses problemas iniciais, a blockchain, ela ainda não é que ela não alavancou, ela não emplacou 100%. Estamos tentando ainda ver quais são as cenas dos próximos capítulos nesse caso. Então, vamos lá, vamos fazer uma comparação com o mercado tradicional. Então, a Visa, hoje, né, o cartão Visa, a Rede Plus, ela consegue processar até 24 mil transações por segundo, né? Então, isso é um modelo aproximado, tá? Pode ser mais, pode ser menos, dependendo do momento das questões, né, da aplicabilidade daquilo, né?
A Mastercard, que é a rede Cirrus, ele processa 5.000 transações por segundo, mas a tecnologia é diferente, né? Pode ser, basicamente 5.000 transações por segundo que a Cirrus processa. PayPal processa em torno de 193 transações por segundo. Eles usam Node.js dentro da estrutura principal, né, que é JavaScript. Usam Java também, mas é Java com Kafka e tem algumas tecnologias ali embedded que conseguem melhorar um pouco essa estrutura. E aí, se a gente comparar com o mercado tradicional com a blockchain, nós temos aí, eu coloquei as 3 mais rápidas. Existem mais rápidas? Sim, existem mais rápidas. Só que por alguns motivos de segurança eu não trouxe para cá. Tá? Tem algumas blockchains mais rápidas, mas eu não vou mencionar porque a blockchain é mais rápida, mas não é segura. Então, não tem por que eu tocar no assunto. Né? Então, a IOS ela processa cerca de 3.000 transações por segundo. Então, é um modelo de consenso chamado Delegated Proof of Stake. E agora, assim, eu vou entrar um pouco no modelo de consenso. O que é o consenso? Né? Em uma estrutura descentralizada, onde você não tem um ponto de controle, ou seja, se a sua transação não funciona, não tem um suporte para você ligar, oi, minha transação não funcionou, e aí, o que eu faço? Né? Isso não existe. Você não tem com quem falar, com quem conversar. O consenso, né, daquela blockchain, daquela tecnologia, é que vai dizer se aquela transação pode ser gravada na rede. Né? É isso. Então, o modelo de consenso Proof of Work é um, como eu já expliquei, e o modelo Proof of Stake. Existem outros modelos de consenso que são um pouco mais complexos. Né? Mas, inicialmente, a IOS ela é baseada em uma tecnologia mais voltada para a matemática. Ela não tem um armazenamento ali. Ela conseguiu solucionar alguns problemas. É uma blockchain com uma tecnologia maravilhosa. Tem smart contracts também, né? E é bem interessante. É uma tecnologia que está sendo empregada em várias soluções no mercado, mas é pouco conhecida. A Tron é uma tecnologia sensacional. É uma blockchain também, uma blockchain baseada no Ethereum. Ela é uma ramificação do Ethereum. Ela tem um núcleo diferente, mas ela tem uma estrutura que já é considerada uma estrutura própria, mas enfim. Permite smart contracts, permite uma série de recursos interessantes e processa até 2.000 transações por segundo usando o modelo de consenso que é o Proof of Stake, o mesmo do Ethereum hoje. Né? Ripple tem um modelo próprio de consenso, né? É um modelo mais centralizado, está sendo usado, ele é muito usado pelo Banco Santander no Brasil, não aqui na Europa. É um modelo o Santander na Europa, eu não sei se está utilizando, se já utilizou o Ripple, mas o Santander chegou a fazer alguns projetos baseado nessa tecnologia, e ela consegue atingir até 1.500 transações por segundo. É viável para fazer algum tipo de projeto transacional, um gateway de pagamentos ou similar? Talvez, mas dependendo do projeto. E aí a gente entra mais no detalhe do projeto mais à frente. Né? Então, a famosa Web 3.0 versus Web 3. Opa! Só uma pergunta, Diogo. Vale. No slide anterior, portanto, em relação estas três blockchains, né? Isto, ou seja, cada uma destas é uma entidade, uma empresa, ou seja, não há ainda regulação, não é? É um dos temas que se calhar vamos falar mais à frente, mas, ou seja, isto são iniciativas, cada uma delas é uma iniciativa, mas não reportam a ninguém, não há neste momento ainda nenhuma entidade que controle se são idóneas ou não, não é? No fundo. Sim, exatamente. No caso da Tron, sim. A IOS e a Ripple, não. A Ripple agora, por causa dos investidores que entraram no projeto, ela já está se tornando mais, como é que se diz, enterprise ready, né? A Ripple, no caso. E IOS também está no mesmo caminho da Ripple. Mas em termos, por exemplo, se eu fosse falar aqui da blockchain do Bitcoin, né, ela não chegaria nem perto. A blockchain do Bitcoin processa no máximo 12 transações por segundo. Então, ela é muito lenta. E ela, de fato, é como você falou.
não existe uma rede central autoritária ali que vai ajudar você. Ou, por exemplo, o Ethereum tem o Vitalik, mas ok, ele não vai te ajudar em um problema de transação que não apareceu ou não aconteceu. Isso é outro ponto interessante que é legal de falar, é que não existe transação que não é concluída na blockchain. Para a transação não acontecer, alguma coisa no início da transação não foi feito corretamente. Então, ela sempre chega, ela sempre bate, pode demorar até alguns dias, tá? No caso do Bitcoin, dependendo da taxa que você coloca para os mineradores na sua transação, pode demorar até uns dias. Tem gente que não coloca taxa nenhuma, isso você ajusta essa taxa, né, de transferência no momento que eu estou transferindo para pessoa A para pessoa B. Eu falo, eu quero que os meus bitcoins cheguem rápido na carteira B. Então eu coloco ali mais bitcoins, né, na taxa do minerador. Então o minerador vai olhar para a minha transação primeiro. Ele vai tentar descobrir a minha transação primeiro para ganhar recompensa. Ele funciona de forma similar no Ethereum, tá? E nos outros consensos também não é tão diferente. Algumas blockchains não cobram taxa de transação, tá? Eles têm uma outra forma de fazer essa recompensa para os mineradores, né? Ou para as pessoas, para os validadores ou mineradores, né? Dependendo do tipo de consenso. Ok. E assim, agora é a famosa Web3 versus Web3, né? E essa é bem legal. Porque Web3 é uma linguagem ela foi criada, uma linguagem para conversar entre os protocolos, né? Por exemplo, a gente pode construir uma aplicação com a Web3, né? A gente usa o Web3 como uma ferramenta, ou seja, o Web3 é um standard, né? Um standard para conversar com os protocolos. O que são os protocolos? São as partes mais baixo nível da blockchain. Então, você conversa com as blockchains usando como se fosse uma biblioteca, né? Pode ser em Java, pode ser em Golang, pode ser em JavaScript, pode ser em Python, tá? Java e outras linguagens aí. C Sharp também. Então, você tem ali uma forma comum de conversar com os protocolos. Ou seja, eu posso criar uma transação e publicar essa transação na rede do Ethereum. Eu posso criar uma transação, a mesma transação, e publicar na rede, vamos dizer, da Binance Chain, por exemplo, que usa a blockchain do Ethereum como base, né, de criação. Então, é como se fosse um standard ali. E a Web3 ela é a terceira onda, né, que é conhecida como Web Semântica, a próxima grande evolução, aplicando conceitos bem definidos de descentralização. Então, esses conceitos de descentralização ainda estão sendo discutidos, mas é um dos must-have que a Web3 planeja ter. Quando a gente fala Web Semântica, todo mundo aqui já conversou com a Siri, com a Alexa, com a Bixby, ou whatever, ou o assistente virtual que vocês imaginam. Isso é Web 3.0, Web Semântica. Semântica é quando você fala, a inteligência artificial processa e executa e te devolve uma resposta. Isso é Web3 semântica, que é o Web 3.0. Né? Então, é bem diferente. Existem conversas de estar incluindo a blockchain por padrão na Web 3.0, né? Mas isso aí está gerando alguns outros problemas, né? E eu vou falar desses problemas ali nos slides mais à frente. Então, aqui é só um exemplo de uma aplicação descentralizada com Web3, por exemplo. Um sistema de votação, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar um sistema de votação e eu vou usar a blockchain da Binance, vamos dizer assim. E ela utiliza o BNB. BNB é a moeda de recompensa dessa blockchain. Então, se você é um validador da Binance Chain, você recebe como recompensa o BNB. E você tem que ter BNB para ser um validador. Então, seguindo essas premissas, usando o token principal, né, a gente consegue criar ali uma aplicação com Solidity, né, que é a linguagem que as blockchains baseadas no Ethereum Core usam, que é um scripting, e lá dentro aquele Solidity, né, aquele código mais que parece um programinha em Java, ele vira o bytecode, que é compilado por uma EVM, né, que é uma máquina virtual especializada para
para Ethereum Core, por exemplo, ou algumas blockchains até compartilham essa máquina virtual para poder compilar ali o Solidity para entender os smart contracts, né? O que são os smart contracts? Na verdade, são esses programinhas, essas aplicações descentralizadas, aonde, por exemplo, eu quero criar um sistema de votação aqui em Portugal. Como é que eu faria? Eu faria um smart contract, e nesse smart contract eu colocaria os candidatos como variáveis, né, como opções, e eu distribuiria tokens de votação. O token pode ter o nome que eu quiser, o valor que eu quiser. Isso é descentralizado. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer ali. Eu simplesmente faço. Tá? Eu executo. Para eu executar aquele smart contract, eu tenho que pagar uma quantidade de BNB, né? E hoje a gente está falando, é barato, não é caro, mas a gente fala algo em torno de $10 ou alguma coisa assim, dependendo da blockchain que a gente está trabalhando. Em alguns casos são coisas de cêntimos, né, de custo, mas enfim, levando em consideração que a gente está usando a Binance Chain, nós criamos a estrutura como se fosse um programinha normal, nós criamos um master contract, que é o dono daquele smart contract, né, que ele gera um endereço, como se fosse aquele endereço que eu mostrei para vocês, e aquele endereço é detentor daquela regra de negócios, e ali eu gero os tokens, e aqueles tokens eu distribuo, as pessoas vão recebendo nas carteiras, né, porque no smart contract eu tenho como saber, eu tenho como mandar um airdrop, né? Chamamos de airdrop, no caso, quando a gente cria um token e a gente manda de graça para várias carteiras para espalhar, para fazer o spread de toda aqueles dados, né? Aqueles tokens, para ele não se tornar, para não ter uma grande quantidade em uma única carteira. Então você faz esse airdrop e a pessoa pega esse token, vai com uma carteirinha, lê um QR Code, porque o smart contract vai gerar um QR Code. Eu quero votar no candidato A. Ok, eu clico no candidato A, leio o QR Code dele, e no momento que eu leio o QR Code, os tokens, que são os tokens, né, as moedas, elas passam para aquele candidato A. Ganha a eleição o candidato que recebeu mais tokens de votação. Então, isso é uma transação descentralizada, onde você não tem governo, Estado, está por trás, nada. Na verdade, ninguém verifica isso. As transações são todas auditadas e podem haver aplicações que fazem esse tracking, né, dessa informação como um todo. Então, trabalhar com aplicações descentralizadas tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Né? Eu já trabalhei, eu trabalhei muito com aplicações descentralizadas em meios de pagamento, em processamento de informação, né, em tempo real, inclusive. Eu venci alguns desafios, perdi outros, mas no final a gente sempre a gente vai tentando e a gente consegue reverter. Mas é complicado entender de forma fazer o sistema funcionar de forma descentralizada, né? Principalmente agora que apareceram as DeFis. O que é DeFi? Vamos lá, se a gente está usando hoje a Binance ela é uma exchange, né, de criptomoeda. A Binance ela funciona de forma centralizada, ou seja, eu coloco meus bitcoins lá, compro e vendo. No caso de uma DeFi, de uma Decentralized Exchange, você está trabalhando ali com um protocolo, aquela blockchain ela funciona de forma autônoma. Não existe uma pessoa que está ali olhando as transações, ou não existe uma forma da transação falhar, por exemplo. Os tokens são trocados instantaneamente pelo próprio smart contract. Então, se você está usando, por exemplo, uma exchange descentralizada, você não tem que se preocupar em se aquela transação vai funcionar ou não. Existe ali o swap de um token por outro, e aí você dá valor ao token que você criou. Por exemplo, eu quero criar uma moeda nova, ok, qualquer um pode. Pega, por exemplo, a Binance Chain, pega a sua moeda, vamos dizer, sei lá, Adentes, vamos criar um token Adentes. Então, eu crio o token Adentes e eu falo que o meu token Adentes ele vai custar X BNBs. Então, eu faço ali, eu faço a primeira transação e eu falo que meu token Adentes custa 50 BNBs, por exemplo. Então, eu tenho ali uma base. E quando a pessoa for comprar o token Adentes, ele vai ser baseado naquele espelho, naquele espelhamento de quanto que ele custou a primeira transação. E aí você faz ali o pareamento. Desculpa, Diogo. Não, pode interromper, mas só para ver se estou a perceber ou seja, é um bocadinho, esse swap no fundo é um bocado como
nas moedas tradicionais, dólar, euro, a taxa de câmbio. É como se fosse um câmbio. É uma espécie de câmbio, ou não? É isso, exatamente. A analogia é essa mesmo. Ele é um câmbio descentralizado, onde você troca uma moeda por outra e recebe e paga a diferença, né, ali para a rede. É exatamente isso. E aí entramos no faz sentido Web3 e blockchain. Então, vamos lá. Eu falei de uma série de problemas, né, que a blockchain tem, velocidade, ela precisa de um consenso, ela precisa de uma estrutura. Por exemplo, se eu quero fazer um standard da minha Web3, como, por exemplo, o CSS tem um standard, o HTML tem um standard, o JavaScript tem um standard, que é o ECMAScript, né? Você tem que seguir um standard ali para que essa tecnologia seja aceita, seja espalhada, né? como um pacote, né? A blockchain, eu não digo que faz tanto sentido. Por quê? A abordagem de consenso está retardando o desenvolvimento, ou seja, o consenso, a quantidade, qual é o consenso melhor? Não sei. Não existe consenso para descobrir qual é o melhor consenso, para se ter ideia. Isso é um dos problemas. O aplicativo vai depender da blockchain específica, que também pode ter problema, ou seja, qual é a melhor blockchain? Existem tantas hoje. Qual é a melhor? Não se sabe. Não se sabe. Existem muito boas, existem muito ruins, mas não sabemos. Dependendo de ferramentas de terceiros que fornecem serviços para construir aplicativo, e tais serviços ainda são muito novos e não se provaram a longo prazo. Eu sei porque eu já fiz alguns, e de fato, por problemas de governo, no caso, taxas que você tem que pagar em cima daquele modelo que você usa. Se você faz as coisas corretamente, como eu fazia, você precisa de um grande investidor por trás que vai estar ali bancando essas licenças de operação. Quando você não tem, você depende exclusivamente da entrada de recursos do seu negócio, né, para sobreviver, né? E problema de depuração e teste. Uma das coisas mais complexas que tem em termos de processamento transacional é você depurar um teste de uma aplicação descentralizada. É muito difícil. É bem complexo e é bem inconclusivo às vezes, porque quando você faz um debug de um código Java, JavaScript, C#, ou qualquer outro, você segue um fluxo lógico dependendo da aplicação. Se for uma aplicação síncrona, por exemplo, você segue um fluxo lógico ali. Se for uma aplicação assíncrona, ok, ela é mais difícil, mas também dá para ser debugada. Agora, numa aplicação descentralizada, você depende de uma testnet que também tem que ter moedas que funcionem um consenso específico para ser mais rápida. E quando você coloca na mainnet, né, que é a produção, você não garante que aquela estrutura ali ela vai seguir aquilo que estava na testnet. Não existe um modelo, né, que vai garantir esse processo, né? Então, faz sentido ou não faz sentido a blockchain? Ela faz sentido como uso em um projeto onde você tem a necessidade de descentralizar, mas ela não faz sentido se você quiser torná-la um standard de um modelo de Web 3.0. Eu trabalho muito e trabalhei muito com blockchain. Trabalho muito porque eu tenho Bitcoin, eu tenho meus investimentos, eu faço compra e venda, mas quando eu trabalhava no desenvolvimento, eu vi os problemas que tem, né? Eu sei solucionar os problemas, né? Por exemplo, vamos lá, um problema, deixa eu só ver aqui o tempo para não estourar. Tá, eu estou em tempo. Um modelo do Bitcoin Core. Qual foi o problema? Um dos problemas que eu encontrei, né? Quando você faz uma transação no Bitcoin Core, ou seja, com a blockchain do Bitcoin, você tem o problema do famoso troco no core. O que é o troco no core? Quando A faz uma transação que não... por exemplo, eu tenho que enviar 5 bitcoins para B. Essa transação ela vai me gerar um troco. Esse troco é uma nova transação na rede. Então, se eu tenho, vamos dizer, uma aplicação que usa Bitcoin Core e eu faço várias transações, eu tenho que esperar a transação anterior terminar para a próxima entrar. Só que a transação anterior é a transação do troco. Então, a transação do troco é uma nova transação. Agora, imagina 500 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, clicando ao mesmo tempo no botão.
Então você acaba criando ali um funil. Aquele funil vai só aumentando, né? E quando você tem um core, você faz um full node, né? O que é o full node? É quando você vai numa Amazon da vida, numa DigitalOcean da vida, cria uma máquina, instala a aplicação da blockchain do Bitcoin Core e você torna aquela aplicação, aquela blockchain um full node. Como é que você faz isso? Você só tem que mudar as configurações para torná-la um full node. E o que quer dizer o full node? Que ela vai gerar vários endereços e ela vai fazer o management de todos esses endereços. Então, eu já tive um gateway de pagamentos que era baseado em Bitcoin Core. Funcionou muito bem porque eu justamente consegui solucionar esse problema. Muita gente criava soluções mágicas, mirabolantes para tentar resolver, mas no final das contas não funciona. O modelo, por exemplo, de pegar o troco e mandar para outro endereço é uma nova transação. Agora, quando você deixa a blockchain escolher, ela manda para uma fila, para uma queue, dentro dela mesma. Em algum momento, algum endereço recebe aquele valor, mas aí você pergunta, mas se algum endereço criado ali vai receber o valor, uma pessoa pode receber um valor de troco de outra pessoa, é isso? Não necessariamente, porque a tua aplicação ela controla justamente, ela está ligada à blockchain e você sabe exatamente o que é o troco e o que é uma transferência normal. Então você tem como distinguir. Então, por exemplo, das minhas soluções, essa foi em 2018, nós tínhamos uma média de 3.000 a 4.000 transações por dia, utilizando criptomoeda com uma solução semelhante à do Bitcoin. E nunca tivemos problemas de lentidão e outras estruturas do gênero. As transações eram sempre imediatas, instantâneas, mas eu usava um saldo complementar, um saldo virtual. E aí, qual era a solução? Na entrada, a blockchain me fala quanto você tem de saldo. E eu atualizo aquela transação, adiciono aquela transação no banco e eu faço ali um balance e eu altero o seu balance. Uma vez que você fez o gasto, né, fez o spend daquele valor, que saiu, eu tenho a confirmação que saiu do meu núcleo, né, da minha blockchain e foi para outro endereço, então eu vou lá e atualizo o teu saldo de novo, baseado na saída. Ou seja, a blockchain, de verdade, é só quando entra e quando sai, só. Quando está lá dentro, é puramente uma transação, uma alteração de dados no banco de dados. E é isso. A Binance funciona assim, as maiores exchanges funcionam assim, elas usam Kafka na maioria das vezes, né? Elas têm filas lá que fazem justamente a validação das transações que vão caindo, né? E essas validações elas vão acontecendo muito rapidamente, porque o Kafka ele trabalha com stream e ele consegue fazer o handling dessa quantidade absurda de dados. A minha solução usava o RabbitMQ porque eu não tinha necessidade de usar uma grande quantidade de informações, milhares de transações por segundo, como tem na Binance. Mas, basicamente, é isso. É muita informação. Eu tentei não ser muito... Eu não entrei muito em alguns detalhes, porque um detalhe se ramifica para outro detalhe, que se ramifica para outro detalhe, e aí eu vou querer entender mais ou menos qual é o feedback de vocês, as dúvidas de vocês agora, porque eu vou trazer na próxima apresentação alguns detalhes sobre o que a gente vai conversar agora e eu vou aprofundar mais alguns pontos ali, porque a gente vai falar de NFT, a gente vai falar mais de DeFi, eu vou falar mais o que é uma exchange descentralizada, por exemplo, e eu vou ver se eu consigo fazer uma POC, uma prova de conceito ao vivo, né, mostrando para vocês a criação de uma transação e publicando essa transação na blockchain. Vocês vão ver o dinheiro, né, entre aspas, o token saindo de um endereço, indo para o outro, a gente cria um endereço e faz tudo isso. Né, porque eu já tenho esse aplicativo já, só que eu tenho que fazer alguns testes primeiro e aí eu vejo se ele tem, se eu consigo usar ele como uma POC para mostrar para vocês o funcionamento e tirar dúvidas também, né, para vocês verem funcionando, que eu acho que é bem importante. Senhores, dúvidas à disposição para solucionar qualquer dúvida que vocês tenham, se eu souber também, é claro. Diogo. Sim. Oi, boa noite. Boa noite. O blockchain, a gente só deve perceber ele dentro
para um sistema financeiro, fazendo transações financeiras, ou a gente poderia, por exemplo, nesse questão de votação que você mencionou, nesse caso de teste, nesse exemplo, né? Poderia ter sido a realização feita da mesma forma, mas poderia ser transacionado com dinheiro, por exemplo. Totalmente. Você pode fazer aplicações descentralizadas que resolvem problemas que não estão dentro do mercado financeiro. Com uma visão, não utilizando uma visão macroeconômica, pode não ter nada associado, você simplesmente quer fazer uma aplicação descentralizada. Pode. Só que, lembrando que cada execução daquele smart contract gera um custo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? Mas dá sim, dá para fazer. Certo, obrigada. Por favor, mais dúvidas. Eu quero ver se eu ainda estou quente no assunto. Se eu ainda continuo dentro do jogo. Quem tem mais dúvidas para mim? Uma questão mais alto nível. Opa! Obviamente que tu tens interesse na área, és um aficionado, obviamente tens interesse. Como é que tu vendes a ideia? Ou seja, isto é complexo. Tecnicamente é complexo. Mesmo para quem é técnico, leva o seu tempo a conseguir entrar no funcionamento do blockchain. Eu demorei muito. Exatamente. E, portanto, e depois temos aqui, ou seja, foste ao longo da tua apresentação também elencando alguns dos problemas, não é? Ou seja, a descentralização, o que é uma vantagem também acaba por ser uma desvantagem, ou seja, é descentralizado, portanto ninguém controla, mas se ninguém controla e se queremos incluir estas soluções numa vertente financeira, a segurança que passa para um potencial utilizador leigo é difícil de convencer, não é? Como é que eu vou convencer se não tenho uma autoridade que me garante que o sistema funciona, etc, etc, etc. Portanto, ou seja, quais seriam os teus argumentos para convencer um leigo, digamos assim, ok, a Bitcoin, o blockchain, de facto, tem os seus méritos. Apesar da lentidão, apesar de não haver consenso no consenso, enfim, apesar dos problemas identificados, o que é que tu vês como sendo realmente a mais-valia da blockchain? Eu respondo em sei lá, em 30 segundos. Se eu não conseguir responder, eu lhe peço desculpa, mas vamos lá. Como é que você faz? Escreve um dado no banco de dados e você tem uma pessoa que não conhece muito bem aquele teu sistema e ele sem querer deleta aquele dado do banco de dados. É isso. A pessoa, você gravou aquilo, não fez backup daquele dado. Mas se você publicar alguma coisa na blockchain, aquilo fica gravado para sempre. Não existe uma pessoa que você fale ou alguém que chutou um cabo, que um computador da Amazon que deu defeito, uma VPN, uma máquina virtual, alguma coisa que armazene aqueles dados, aqueles volumes, por exemplo, que possa dar defeito. Aquilo que você gravou, ele vai ser... o conceito de blockchain é que a transação que eu instalo, que eu recebo no meu Bitcoin Core, a pessoa B recebe, você recebe, qualquer pessoa que está aqui recebe uma cópia daquela transação, ou seja, a transação que vem para mim, ela é transmitida para toda a rede. Não existe um órgão central, como você disse, mas também não existe uma forma de destruir. Por isso que ninguém consegue destruir o Bitcoin. É isso. A rede descentralizada é forte por isso. No fundo tens um mega sistema de backup que nunca falha. É isso, nunca falha. Ele não falha. A não ser que você destrua hoje 30 mil, em torno de 30 a 35 mil nodes que fazem ali que tem, né, uma cópia inteira. Porque a blockchain hoje, se a gente usar como exemplo a do Bitcoin, ela está chegando em 300 a 400 GB de tamanho. Isso é outro problema, tá? Armazenamento. Ou seja, era outra questão que é, não é impossível, é difícil, sim, quebrar, é caro. Exatamente. É difícil, é caro, mas não é impossível. Ou seja, não há a possibilidade de tu violares uma chain, isso é possível. Ou seja, tecnicamente é possível, é difícil, sim, mas é possível. É possível. Não é?
É baseado nesse cenário de 30 mil, de 30, 40 mil nodes, né, que estão fazendo ali o controle, né, vamos dizer assim, da blockchain. E você não é um validador, ou você não é um minerador. Seria necessário que, ao mesmo tempo, no momento daquela transação, um algoritmo ou um programa de computador infectasse, de certa forma, todos os clientes, né, que eu posso baixar um cliente aqui na minha máquina, e aí eu sou obrigado a baixar todas as transações na minha máquina. Mas se eu baixar com um vírus, e esse vírus, ao mesmo tempo, no mesmo momento que eu clicar no botão, ele pode fazer o algoritmo de Merkle, né, ficar confuso e fazer uma double spend, por exemplo. Em teoria pode acontecer, é muito pouco provável, mas uma double spend, né, que é um gasto duplo, ele dependendo da tecnologia também, ele pode até acontecer, tá? Dependendo de como você tá fazendo aquela transação, mas é muito improvável, é muito difícil, Diogo, eu tenho mais algumas perguntas, eu sou curiosa nesses assuntos. Aí, pensando em mundo corporativo, olhando assim para frente, a gente pode perceber e já ver movimentos de empresas criando a sua própria blockchain para rodar alguns tipos de processos internamente, Sim. de forma enterprise? Como que... Sim, você tem algum case? Eu tinha uma startup em 2017 chamada PagChain. Tá? O que era a PagChain? A PagChain era uma blockchain as a service. Eu criei uma rede descentralizada que ela tinha computadores, né, em Vancouver, no Canadá, no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, e dentro dessa rede, né, cada sucursal, digamos assim, tinha um consenso. A gente usava um modelo de consenso chamado Round Robin, né? Pode ser comum para alguém aqui que trabalhe com programação mais baixo nível, que faça Kubernetes, por exemplo, use Kubernetes para fazer algumas coisas, usa um modelo de consenso, inclusive, semelhante. Mas essa aplicação, ela permitia que empresas que são difíceis de aceitar o conceito de descentralização só tem que fazer integração via API. Então, você poderia, em questão, em 2017, eu já tinha o modelo de criação de tokens, onde eu associava itens físicos, por exemplo, cadeiras, mesas, objetos de estoque, supply chain, né, onde eu gerava um QR Code e para cada lugar que aquele token, que aquele asset, né, o que é um asset? Uma chávena, uma mesa, um carro, isso é um asset. Um ativo. Um ativo, exato. Então, esse ativo ele pode ser representado na blockchain. Por que faz sentido? Porque a empresa ela não tem controle sobre os dados, ou seja, a empresa não consegue apagar aqueles dados. Então, eu, como startup, eu tenho a responsabilidade de cuidar daqueles dados. Então, eu sou um compliance. Eu funcionava como um compliance, onde aqueles ativos transferidos entre endereços na minha blockchain, a blockchain era minha, foi alterada na época em C++, eu usei como base a blockchain do Bitcoin e fiz a minha própria. E aí eu fiz o conceito de geração de token, criação de token separado. Foi muito legal, mas muito cara e muito difícil de vender. Porque naquela época as empresas não precisavam disso, porque o usuário final não quer saber se é blockchain ou Bitcoin ou banco de dados comum. Ele só quer saber que funciona, né? Então, aí que me entra, e tem muito a ver também com a questão da Caroline, não é? Mas eu posso, ou seja, tu criaste a tua Bitcoin, não é? Tu és uma pessoa idónea, eu conheço-te, não é? Por acaso eu conheço-te. Mas é possível alguma pessoa menos bem intencionada possa criar, por exemplo, uma Bitcoin maliciosa, ou seja, sei lá, que tire a porcentagem da comissão, do swap, da transação para seu benefício próprio. Isto pode acontecer. Portanto, pode. A questão da audit, compliance é importante por isso. É importantíssima, não é? Nesse caso, quando é uma instituição que tem todas as licenças necessárias, que tem toda a audição do governo, por exemplo, que tem como comprovar que paga todas as licenças, aquilo é um compliance, aquilo é um ISO, né, como nós falamos, é
um PCI compliance dos meios de pagamento, né, que é uma licença extremamente complexa de você conseguir, mas que permite que você grave dados de cartão de crédito na sua base, se você tiver um PCI compliance, por exemplo. A blockchain ela funcionaria mas existe o PCI, vamos dizer, o PCI para blockchain hoje em dia? Não, para justamente trazer a segurança. Entendi. Senão voltaremos para a questão centralizada, né? Talvez. Isso, exato. Na realidade, foi o que eu tentei fazer em 2017, só que na época ninguém entendeu muito bem e eu não conseguia passar, talvez por falta de conhecimento e de paciência, eu não conseguia transmitir o conceito de associar o compliance, tá, de uma garantia transacional em um meio descentralizado. É complexo você falar desses conceitos, principalmente para pessoas que mal sabiam que era um Bitcoin, que era uma blockchain, e ainda não tinha acontecido um monte de coisa, né? Então, enfim, as coisas só foram evoluindo depois. Tem coisas muito disruptivas, né? E aí a gente não consegue... Isso aí. Não é palpável, vamos dizer assim. Não, ela é só uma informação que você entende, mas você demora a digerir. Você vai pensando naquilo, fala, tá, agora fez sentido, mas só para cada pessoa faz sentido diferente. Para mim demorou 2 semanas, só fez sentido para mim 2 semanas. Quando eu comecei a ler, estudar, eu falei, mas qual é a diferença? Um banco de dados comum, como é que eu vou dizer para o meu cliente que aquilo não está simples? A tua transação está associada a um ID, né? Como toda transação num banco de dados, né? E esse ID pode ser um QR Code. Esse QR Code ele vai dizer, se você acessar em um endereço público, em um computador da esquina, que não tem nada instalado, você vai ver aquela transação lá. Então, o fato de você não ter algo instalado e provar que aquela transação está em uma rede descentralizada, faz você ter um recibo, né? O famoso recibo transacional daquele processo. E é o hash da transação, no caso de todas as blockchains hoje. Você falou que tinha mais perguntas para mim. Faça, por favor. A questão, qual é que é a diferença entre o consenso Proof of Stake e Proof of Work? Proof of Stake, o consenso do Proof of Stake ele é baseado em armazenamento, na quantidade de tokens respectivo àquela blockchain que você tem. E aquilo te torna um validador, não é um minerador. Então, se você tem, eu vou dar um exemplo, Ethereum, se você tem 20 Ethereums, você vai fazer uma configuração específica, vai baixar o programa, ele vai gerar um endereço, que a gente chama de collateral. Você coloca o teu Ethereum naquele collateral, que é uma configuração que você tem que fazer dentro do teu nó, né, na tua configuração do Ethereum, e você se torna um validador. Isso é o Proof of Stake. Então você tem prova de que você tem o que emprestar. Ou seja, você tem uma quantidade daquele token e você pode emprestar aquele token para alguém, e aí torna a rede mais rápida. O Proof of Work ele é completamente diferente. Ele é baseado em um modelo onde computadores vão batalhar entre si para provar qual é o mais rápido e o mais poderoso e descobrir o maior número de transações para serem gravadas naquele bloco específico. O minerador que consegue descobrir um bloco inteiro da blockchain do Bitcoin ganha a recompensa inteira, que está em 6,25 Bitcoins por bloco. E quem consegue, tem mineradores que conseguem descobrir 20%, ganham 20% desse valor, e assim novos Bitcoins são gerados em um total de 21 milhões até 2143, se não me engano. Então, ele tem uma quantidade limitada de tokens que vão ser geradas até essa data, e isso vai tornar o Bitcoin cada vez mais valorizado. Então, o Bitcoin está caindo agora por causa dos problemas que aconteceram no mundo, estão acontecendo em todo mundo, né? Guerras e problemas econômicos, mas ele, independente disso, a matemática dele diz que ele vai estar custando em torno de $100 mil em X tempo, não sei quanto tempo, mas primeiro $100 mil, depois $1 milhão, uma unidade de Bitcoin, é possível, tá? Então, só para finalizar, o Proof of Stake ele é baseado em uma competição. O Proof of Work ele é baseado em uma competição. O Proof of Stake ele é baseado no que você tem e no que você pode contribuir para a rede. Então você não está consumindo energia elétrica, você não está, de certa forma, você não está fazendo nada que impacte em alguma coisa como o Proof of Work impacta, né, de um modo geral.
Como é que as transações são validadas no Proof of Stake? No Proof of Stake, no momento que você, o teu node validador, ele vai ser como se fosse um funil ali, ele vai estar recebendo as informações, ele vai estar verificando que todas as transações estão acontecendo, né, estão sendo publicadas na rede, ele vai ver se ele tem aquela quantidade daquela transação específica, ele vai pegar aquela transação e ele vai fazer o pagamento para a pessoa. Aquele dinheiro vai bater em algum momento, depois que o consenso já viu que o consenso todo viu que aquela transação é válida, aquele dinheiro bate para ele, mas ele pega o dele e empresta para o próximo. Então, naquele momento, ele ganha como se fosse no Proof of Work a tua recompensa, né? Então, no Proof of Stake, você fica esperando, né? Você só espera, processa e ajuda o consenso a tomar as decisões. E aí nesse processo, você também empresta. Isso que é o mais sensacional desse modelo de consenso. Você aqui vocês têm a agiota aqui. É uma agiota digital. Você empresta e cobra os juros ali. Só que você cobra na hora os juros. Então, é uma analogia meio suja, né? Você empresta e pega os juros de volta muito rápido. O Proof of Stake é agora o consenso que a Ethereum está a usar ou é já o outro? Após o demerge agora é o Proof of Stake 100%. Algumas outras soluções antes do Ethereum já estavam a usar o Proof of Stake, que é no caso a blockchain da Binance, a blockchain da Matic, né, que é o token, que é um token também que é o AVAX, né, que é da Avalanche. São como o código é aberto, né, muitas empresas, muitos grupos, muitas estruturas criam sua própria blockchain, como o André falou, mas eles também têm uma estrutura. Eles fazem pequenas modificações no código. Como é um código aberto, ele é auditado, o código ele é auditado, e tem empresas hoje que ganham dinheiro auditando smart contracts, para saber se não é um rug pull, por exemplo, que é um ataque muito comum nas redes descentralizadas, principalmente de DeFi, onde você entra em uma exchange descentralizada, empresta o seu dinheiro, né, e você ganha, por sua vez, ali você ganha rendimentos, né, faz uma renda passiva, e o dono do smart contract executa uma rotina que pega toda aquela liquidez e transfere para um outro endereço dele, né? O nome disso é rug pull. Esse é um modelo de ataque. Só que tem empresas hoje que fazem justamente a audição desses smart contracts. Então, se alguém me perguntar qual é o futuro da blockchain em termos de ganhar dinheiro, são empresas que vão fazer justamente isso, auditar, vão criar compliance, vão criar modelos de segurança para dar credibilidade a uma transação que vai ser gravada na blockchain. Respondi? Eu acho que eu respondi ou eu fui... Sim, respondeu. Só outra questão. Proof of Stake tem todas as pessoas que têm nodes da blockchain aceitar a nova transação ou só 50% ou 51%? Depende. No caso, vamos lá. No tocante a 51%, né, que também é um ataque, né? Quando você controla 51% dos nós, você meio que é o consenso, né? Você toma a decisão pelo consenso. Você já tem, como se você tivesse uma quantidade de ações de uma empresa e você é o majoritário e você assina e fala, eu quero que isso aconteça. No caso do Proof of Stake, existe um modelo, né, dependendo da blockchain, existe um modelo onde isso é pulverizado. Por isso que você tem que ter uma quantidade específica de token daquela blockchain específica para ser um validador. Então, quanto maior é a blockchain, maior é o custo para você se tornar um validador. E para você ser um validador, né, você tem que ter um investimento ali. E para ganhar pouco, você vai colocar, eu vou chutar, $100 mil para ser um validador na rede, numa rede do Ethereum, por exemplo, e você vai ganhar cêntimos por transação, às vezes. Então, é muito ruim uma pessoa que está
que não tem intenção que tem intenção de fazer alguma coisa ruim, fazer um tipo de validação ou tentar ser um nó validador na Proof of Stake. Então é bem difícil isso acontecer. A não ser que a rede mesmo dê uma recompensa bem grande por transação, e essa transação exista uma grande quantidade de transações, existam poucos nós na rede, né? E aí sim, aí é bem possível que, se houverem 7 nós, se quem controla 4, né, é o cara que decide, né, o gajo que decide para onde que aquela transação vai, né, de certa forma. Mais dúvidas? Ok, obrigado. Mais dúvidas? Então, fale, André. Eu ia dizer que, havendo mais dúvidas, podemos deixar para a próxima sessão. Sim. Enquanto a hora também. Mas se mais alguém que tiver alguma questão, não se prendam. Anota. Exatamente. Faz os bullet points e me desafia na próxima. Eu tenho algumas outras perguntas, mas não sei se é para uma conversa, para um café. Não, mas para uma próxima eu vou esperar evoluir. Eu fico bem ansioso. Você falou isso aí, eu já fico querendo responder. Não, tudo bem. A gente anote e aí eu vou tentar ajustar a próxima apresentação para dar mais tempo para as perguntas, porque eu sei que gera dúvidas, é um assunto que é complexo. Eu estou plantando uma semente, na verdade, na cabeça de vocês, porque vocês vão processar essas informações e vai gerar dúvida mesmo. Enfim, para mim demorou 2 semanas. Tem pessoas que demoram 1 dia, 2 dias. Enfim, para mim 2 semanas. Mais ou menos isso, tá? Mas eu vou tentar fazer uma apresentação mais prática, mostrando a transação acontecendo, tirando algumas dúvidas, me aprofundando mais nas blockchains, entende? Então vai ser bem legal. E aí, se vocês tiverem alguns bullet points para mim, algumas dúvidas, algumas questões baseadas nisso, vai ser bem legal. Valeu, obrigada pelo conteúdo, Diogo. Nada, foi um prazer. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos pela presença.